horário, mas tivemos um número grande de inscritos na nossa atividade, despertou muito interesse no Que bom. público. Tivemos Uhum. 270 pessoas inscritas, então, Nossa. assim, Aham. despertou muita curiosidade. Então, agradeço a presença de todos. Organizamos, então, para esse segundo semestre, organizamos as rodas de conversa, tendo como voltando o nosso olhar para a jornada científica que estamos organizando para novembro, né, 5 e 6 de novembro. Nós estamos organizando a Jornada da Brasileira, que chama O Nascimento do Eu, onde a gente vai ter, então, 3 convidados de fora, né, que é a Anne Brum e o René Roussillon, da França, e a Marion Minervo, do Brasil. Já temos um grande número de inscritos também, já estamos com 600 inscritos na nossa jornada, e bem, está aberta e convido vocês a participarem, a quem ainda não está inscrito. Para hoje, então, a gente pensou, o que a gente pensou em termos de roda de conversa, essas 3 que a gente vai fazer, hoje é a primeira. A nossa ideia é debater alguns conceitos, e pensamos, como o tema do eu é o grande tema do qual a gente vai trabalhar profundamente na jornada, pensamos em iniciar, né, essa primeira roda de conversa pensando nas correntes teóricas e como cada uma vai pensar a constituição do eu. E para isso convidamos, então, né, o Fernando Kunzler, que vai trabalhar desde a perspectiva freudiana, a Marlise Sandra Albuquerque, que vai trabalhar desde Klein, e o Sidney Goldberg, que vai trabalhar a partir de Lacan. Apesar do Sidney ser um convidado de fora, ele vai falar por último, porque a gente combinou que nós vamos seguir a cronologia. Então, vamos iniciar com a apresentação de Freud com o Fernando. Mas antes de passar a palavra para o Fernando, eu vou passar a palavra para a Anne Marlise Porte Rodrigues, que é a nossa presidente, que vai dar as boas-vindas a vocês. Bom, obrigada, Cris, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Eu queria agradecer muito a presença de todos que estão aqui, mas especialmente dos nossos convidados de hoje, né? O Fernando Kunzler e a Marlise Albuquerque, queridos colegas da Brasileira, e agradecer especialmente ao Sidney Goldberg pela disponibilidade de estar conosco, né, trazendo o Lacan, né, a Marlise Klein e o Fernando Freud. Então, esse aquecimento para a jornada, ele desperta muito interesse na gente, porque vai amadurecendo, a gente já chega na jornada mais amadurecidos para o tema, para usufruir dela, né, e aproveitar mais a própria jornada, porque esses eventos eles são muito agradáveis, interessantes, férteis em ideias, né? As discussões entre as pessoas também são muito profícuas, então é um momento sempre que a gente gosta muito, né? E, então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, e eu estou bem curiosa assim, para ver para onde hoje essas falas de vocês, o que vai despertar nas pessoas, para onde isso vai nos levar. Estou curiosa, então, bom encontro a todos nós. Obrigado, Anne. E também hoje, quem está secretariando a nosso encontro de hoje é o Ian Natache. Eu já vi que ele já está respondendo ali no chat. Obrigado, Ian, por nos auxiliar hoje. O Ian vai cuidar do chat. Vocês depois podem se inscrever depois para participar da conversa logo adiante, né? As inscrições são abertas, e também comentários e tal. Bem, vou passar a palavra para o Fernando Kunzler, é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro titular com função didática. Contigo, Fernando. Bom, boa noite a todos e todas. Bem, eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui, justamente nesse ano que justamente o nascimento do eu, e vamos começar hoje. Então, agradeço a Astrid, agora a Cristiane e a Anne Marlise. E,
ao mesmo tempo, nossa colega, minha colega Marlise Albuquerque, então, justamente, eu só te conhecia de nome um pouquinho, porque eu sou amigo do Robson Pereira, Sidney, tá? Parece que te conhece, né? Ah, está aqui, desculpa, eu estava do meu lado, agora mudou o lugar, tá? Mas eu te conhecia por ele. Bom, eu vou então, vou começar com Freud, que foi justamente esse pedido. Eu começo, vou começar por um lugar que eu gosto de começar muita coisa, que é pelo projeto, né? Tá claro o som? Tá. O Freud, quando lança o projeto de uma psicologia científica, ele começa, né? E quem já leu, quem vai ler, ele começa toda uma função de neurônios e quantidades e mecanismos e lugares e letras gregas, o φ, psi, ômega, ele vai desenvolvendo praticamente quantidades, como é que elas circulam, o que elas deixam, e basicamente o que, assim, um certo resumo é que, como se ele descobre, não descobre, ele define que os neurônios eles teriam funções, né? Uma primeira função seria que o que entrasse fosse descarregado. E a segunda função, justamente, seria essa de descobrir, no sentido de poder descobrir como foi passado esse neurônio, essa quantidade pelo neurônio. Então, sucintamente, a primeira função seria descarregar, a segunda seria como passou, que ficou, que vai se chamar depois de vias que estão já, de uma certa maneira, facilitadas. Isso é o básico, né, para Freud em todo o projeto, que tem uma descarga, e essa descarga não é uma descarga solta, ao contrário, passou por uma substância, um protoplasma, que registra o que é. Por que isso? Porque o Freud realmente queria saber como a memória que o ser humano tem. De onde vem isso? Como é que ela é feita? O porquê, pode-se supor que há 300 mil anos os hominídeos passaram a ser homo sapiens, mas quem sabe o que, porquê, como que funcionava. Então, ele bola um aparelho muito bem bolado, e depois de uma série de pontos, o projeto são 21 tópicos, né? Lá no tópico 14, ele vai dizer que ele agora vai introduzir num desses lugares de neurônios que chamava de psi, ele vai introduzir agora o quê? O eu. Bom, nesse momento eu quero fazer só uma homenagem às nossas novas traduções, que não mais se traduziu o ich, que é eu em alemão, para ego. Nós temos eu em português. Realmente, achando bem interessante que nós estamos com eu, né? Eu realmente pode ser que daqui a pouco escorregue para um ego, porque realmente foi assim que se estudou muitos anos, e Mago traduziu do alemão para o inglês e inglês para o português, né? Então, acho que é importante que nós temos uma palavra. Por que inventar uma palavra latina, né? Que não sei se ego, né? Ego, né? Para os ingleses, né? Então, acho que é importante marcar isso. Nós estamos no eu. E eu, direto, dizer um ego, agora eu, Freud dizer ele, eu mesmo, né? Então, a primeira coisa que ele deixa é isso. Ou então, o Freud coloca dentro do projeto, ele tem que eu acho, assim, para mim, uma das coisas mais geniais que ele traz no projeto é a experiência de satisfação, né? Que ele diz o seguinte, que, bom, tem lá, ele usa, né, a famosa mamada mítica, né? Que, bom, mamou, foi satisfeito, ali dentro ficou, né, o primeiro momento que foi a satisfação desse bebê, no encontro com a mãe, o encontro com quem o cuidou, quem deu de mamar ou deu mamadeira, fica esse primeiro registro. Esse registro que tem, que eu considero sempre esse primeiro registro como algo instintivo, porque é como se nasceu, só que justamente já a partir dali, e justamente o Freud vai dizer algo, e até eu vou solicitar para o Sidney, porque realmente eu uso uma coisa do Lacan, que o Freud diz que o bebê bebe leite, e eu ouvi, seguramente de uma maneira já distorci, que na segunda mamada do bebê, o bebê bebe leite e se alimenta de amor. Ou seja, já não é mais simplesmente uma passagem de leite, já tem algo que já está em conexão com um ser humano, né? Então, toda essa questão
Eu já vi o Garcia Rosa dizendo que esse seria um eguinho, essa é a primeira mamada, esse primeiro registro dentro de psi, seria um ego. E ele diz assim, de uma síntese passiva, porque é algo que se fez de fora, né? Então, houve uma situação de nascimento, houve uma necessidade, tudo começa. Então esse seria, então, qual a função desse eu, né? Ele escreve claramente, né, que a função do eu aqui é perturbar, interromper, impedir a passagem direta por ele. Por quê? Porque a partir da experiência de satisfação, esse registro que ficou da primeira das ulteriores é como se esse lugar onde as próximas pulsões, os próximos registros vão ter que passar por esses caminhos. Então, já estariam, como Freud disse, facilitados. É como se fosse um pedágio. Tem uma estrada, né? A estrada foi o que, como que circulou, 1, 2, 3, quantas vezes pelos neurônios. E, então, a partir dali, o correto é passar por ali. Isso vai falar depois de repetição, compulsão-repetição. Vai dizer que a gente, seguramente, se a gente seguisse sempre, nós não faríamos o que a gente diz, né? Eu repito isso, digo mais de uma vez, já quem já me ouviu, o ser humano dizem que, bom, repetir é humano, mas repetir de novo é burrice, né? Então, a gente parece que o ser humano não consegue simplesmente repetir as coisas boas ou não repetir as ruins, né? Bom, né? Que o Freud traz. Quer dizer, um eu que existiu. Ali dentro, vamos deixar ele por aqui. Adiante, em 1910, quando ele trabalha justamente trabalhando sobre a questão uma concepção psicanalítica das perturbações psicogênicas da visão, ali aparece a pulsões do ego. Olha só, viu? Ego, tá aí eu, né? Pulsões do eu. Tá? Então, ali aparece esse conceito que tem pulsões dentro do eu. E ele depois, em função do Schroeder, né, que foi que levou ele justamente a lançar de uma maneira bastante prematura, segundo ele mesmo, o narcisismo, ele vai dizer, bom, tem um alterotismo, esse alterotismo justamente que vem dos 5 órgãos de sentidos, das zonas erógenas, e esse alterotismo vai, por uma nova ação psíquica, vai criar o narcisismo. Ele está criando de novo um eu. É um eu, né? Nesse momento, narcisismo e eu são sinônimos. Ele já tinha falado em eu. Já tinha até falado, mas eu tinha a primeira tópica, que era o eu, era consciente, pré-consciente versus inconsciente. Mas o narcisismo parece que narcisismo e eu são sinônimos. Bom, mas só que o Freud, quando ele disse lá no projeto que algo passa para o neurônio e chegou na mãe, então ele está também preocupado em saber como é que se chega, né? Porque narcisismo, alterotismo, narcisismo em relação ao vegetal. Como é que chega em relação ao vegetal? E aí vem o Freud, que para mim, além de trabalhar conceitos maravilhosos, ele também não deixou de ser um neologista, né? Ele lança ali no Introdução ao Narcisismo, ele lança 2 conceitos. Eu ideal e ideal de eu. Né? Sim, meio... Não. Quem olha, né, parece que é a mesma coisa. Não, mas já sabe que a Lagache diz que uma coisa é um eu ideal, outra coisa é um... São os franceses, que são 2 estruturas bem diferentes. Por quê? Porque quando a gente lê o Freud ali, narcisismo, a gente nota que se a pessoa não vai ficar, assim, vamos dizer assim, psicótica, grosso modo, não vai ficar, então, simplesmente fora da realidade, ele, digamos assim, ele vai, e não ficar megalomaníaco, essa história, ele vai se envolver, ele vai criar um herdeiro. O herdeiro do narcisismo, primeiro, é o eu ideal. Então ele diz, bom, então toda a perfeição narcísica que o eu tinha, projeta, né, para quem? Para o eu, né, ideal. Só que, ao mesmo tempo, ele já disse que, bom, mas esse eu ideal, por que ele transforma? Já chama ele também de ideal de eu? Porque já mudou. Quando tem ideal de eu, nós já temos uma outra história, que aí já tem algo externo. Quer dizer, aí já tem, porque é a partir desse ideal de eu que nós vamos relacionar ou não com o outro. Né? Então, eu acho esse momento muito bonito. Então, nós estamos vendo um eu primitivo no projeto, já um eu, como é que eu posso dizer, elaborado, e que vai se elaborando. Então, quero mostrar esse segundo momento, que é justamente o momento do eu ideal de eu.
para poder seguir desenvolvendo. Bom, logo depois de 14, tem as pulsões e seus destinos, né? Então, ali, o Freud começa a dizer, começa a mostrar que transformação é seu contrário, reversão do conteúdo, ele fala também de recalque, fala também de sublimação, e diz que todos esses mecanismos são defesas. Todos os destinos, então, pulsões e seu destino, o destino não é que está destinado, é que o destino é onde a pulsão impediu a passagem. Então, se nota que o eu das pulsões já é um eu que cada vez está, não sei fazer que está mais organizado, mas é um eu cada vez mais estruturado para o que ele quer fazer. E assim ele vai, né? Freud segue. Eu estou fazendo uns tópicos para chegar. Depois disso, né, nós vamos anos depois e chegamos, então, em 1925, quando eu vou dar uma paradinha. Então, realmente, esses mecanismos de defesa que o Freud justamente trabalha, voltando nas pulsões, quando se estuda, por exemplo, depois eu vou trazer para cá o assunto, quando se estuda inibição de sintoma e angústia e vê a criatividade de uma estrutura obsessiva, porque para ser obsessivo, né, quero sei, a quantidade de mecanismos, então, Freud mostra assim, que é um eu muito, muito elaborado, muito tentando se adonar, porque o assunto que eu entendo do eu é que ele quer se adonar do que vem do pulsional. Ele não quer que aquilo passe reto, digamos assim, né? Então, volta ao que eu estava dizendo antes. Então, os novos mecanismos, então, no trabalho da negativa, né? Quer dizer, é um novo jeito que aquela história não é. É como assim, a negativa é ou não é, o não, como diz assim, é a marca registrada do recalque. Né? E dá outro passo adiante, que é justamente um passo que ele faz no fetichismo. Porque então ele vinha vindo com o recalque, né, a repressão. Desde que ele dizia lá, pequeno Hans, quando o Hans olhou para a irmãzinha, não viu que tinha o que ele queria imaginar, mas é pequeno, mas vai crescer. Ele chega a dizer, não, numa criança, mas num adulto, isso é sinal de psicose. Não é. A repressão, que ele usava, mas de repressão, eu vou e venho para poder acompanhar esse eu. Né? Não, isso aqui, para ser, aí vai ter que ter outro mecanismo, vai ter no caso, para a perversão, é justamente a Verloin, digamos assim, a desmentida. Para a psicose, tem outro mecanismo, que é a Verwerfung. Então, eu quero mostrar assim, ó, que eu genial que esse é. Porque ele se desenvolveu, ele criou mecanismos para dar conta da pulsão. Então, quando lá no projeto Freud diz que estava perturbar, atrapalhar, impedir, é justamente, mas não é porque está incomodando, é que ele quer, de uma certa maneira, fazer que a gente possa fazer algo com a pulsão, e não somente passar por ela direto. E eu vou terminar, eu estou mais ou menos uma ideia de uns 10, 15 minutos, eu acho que está bem ainda, estou com tempo. Eu vou terminar por uma coisa que ele diz na Conferência 31, que é justamente a dissecção da personalidade psíquica, quando Freud traz para mim assim, quando ele faz o segundo modelo, não, eu passei pelo ego e id, não porque eu esqueci, entendeu? Porque olha o ego e id, né? Seria o eu isso, né? Porque aqui o Luiz Hans, que nos ajudou a traduzir, para falar melhor em eu, ele diz que o eu e o isso, o eu está bem, mas o isso ainda não pegou. Ainda a gente diz eu e o id, né? Parece que essa letrinha grega do id, ela é... Bom, então quando ali no eu e no id, ele faz um primeiro modelo de aparelho psíquico. E em 31 ele faz o segundo modelo. Nesse modelo, já está dentro de novo do aparelho, tem um supra-eu, né? Ou seja, tem um eu, que é supra, que Freud, quando ele está na linha na linha anterior, deixa a linha de fora hoje, quando ele está trazendo já o eu e o id, ele vai dizer que, no momento dado, ele vai juntar o ideal de eu, entre parênteses, e coloca na frente o supra-eu. Ou seja, então, tudo aquilo que veio desde o Édipo, a conflito edípica e a resolução edípica, ele vai trazer agora junto para o supra-eu. Por quê? Porque aí tem tanto o que eu posso fazer, que é justamente o ideal, e o que eu não posso fazer. Tudo que vem desde o narcisismo e o que vem desde o edípico, né? Então, eu digo isso porque a gente, às vezes, esquece, quando pensa em superego, né, que a gente fala, né, supra-eu,
Parece que é só aquele que é o que quer, que temos que liquidar com ele. Tinha teorias que tinham que demolir o supra-eu. Não, porque ele tem dentro dele, tem um ideal. Tem algo que a gente quer ser igual. Eu posso querer ser, mas na história, eu posso querer ser parecido com meu pai, mas não posso ser meu pai. Então, ali tem essa questão que o Freud trabalha muito bem na Psicologia das Massas, no capítulo 7 da identificação, que traz claramente essas questões que o eu consegue fazer para dar conta de novo das questões edípicas, das questões que estavam vindo desde o complexo ético. Mas eu quero voltar, então, para dar o ponto final, que eu acho muito criativo que ele faz. Quando ele faz na Conferência 31, que é a dissecção da personalidade psíquica, ele vai explicando e ele termina com uma frase que é bastante conhecida do Lacan também, que é "Wo es war, soll ich werden". Isso que o Lacan pegou, quer dizer, que significa onde o isso ou o id era, o eu deve vir a ser. Ou seja, é como se aparece claramente que o eu ele é feito como se a camada do id, essa camada que um confronto com a realidade, confronto com um objeto, confronto com outro, ela que vai, de uma certa maneira, se transformando em eu. E o que eu acho, assim, para completar isso, que o Freud termina justamente essa conferência dizendo que isso é parecido com o que foi feito na Holanda. Ele usa lá, que nem da Zuiderzee. A Holanda, no século XIII, né? A Holanda se chama Países Baixos, porque está ao nível do mar e umas partes da Holanda são abaixo do mar. No século XIII, houve o Mar Norte. O mar tomou conta, mais ou menos 500 mil hectares, e já estavam acostumados, né? Que aquilo tinha um lago, tudo ficou salgado. E a partir do século XVI, começaram a tentar fazer diques. E no século XIX, século XX, eles conseguiram fazer um dique. Imagina assim, isso era um dique diante do mar, de uma ponta até uma ilha, são 2 ou 3 quilômetros, um dique de 7 metros de altura. Eles conseguiram recuperar 300 mil hectares de terra que estavam baixo água. Então, se a gente anda na Holanda, tem estrada e tudo. Então, o Freud usa que possivelmente está lá o id, o Mar do Norte, e está ali o ego, ou eu, né? O eu que está segurando, tá? Para criar um monte de coisa do lado de fora do mar. Então, com isso eu quero dizer assim, que eu acho que dá para dizer que o eu era pequenininho no sentido inicial, mas era muito grande no final. Que ele conseguiu, seguramente, a partir dele nós temos cultura e tudo isso. Era isso. Não sei se ficou claro, se deu para entender, se isso é Freud que você está esperando. Obrigado. Hein? Nós que agradecemos, Fernando, a tua aula. Foste rápido, né, pelo tempo, mas sem dúvida fez um passeio, né, pela teoria, e vamos ver o que a gente vai conseguindo, né, conversar a partir daí. Mas obrigado, muito obrigado mesmo, né? Foi um desafio para ti isso. Passo a palavra para Marlise Sandler Albuquerque. A Marlise é psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, professora do curso de psicoterapia da Fundação Universitária Mário Martins. Ai, boa noite, pessoal. Tá? Em primeiro lugar, Cristiane, Ácio, Jane, Marlise, a comissão científica, obrigada, né, pela honra do convite, né? Boa noite ao Sidney e ao Fernando, né, que vou compartilhar essa conversa com vocês, né? O Fernando foi meu professor, é sempre bom escutar a clareza dele, realmente, né? Ele é claro e a forma como ele desenvolve, né, a teoria é muito bonita, né? E eu vou ler aqui o que eu escrevi para vocês. Tem coisas que a gente pensa que isso a gente enxerga em Freud e outras coisas a gente vê que realmente é diferente, né? Mas vou começar aqui. Então, bom, a Ana Segal nos fala, né, que assim como Freud descobriu a criança no adulto, Melanie Klein descobriu o bebê na criança. Estimulada por Ferenczi e Abram, analisou crianças já na década de 20, o que lhe deu uma outra visão sobre os primórdios da vida psíquica. O sistema kleiniano teve sua origem no exame das raízes da atividade mental em crianças
e levou ao desenvolvimento da compreensão minuciosa de como opera o infantil no adulto. Melanie começou, assim como todos nós, estudando e apaixonando-se por Freud, né? E no início ela era fiel a essa teoria. Com o passar dos anos acabou ampliando e expandindo essas ideias de forma muito original, criando um corpo teórico e técnico próprio, deixando um legado rico e significativo que permitiu aos psicanalistas compreender e tratar pacientes não analisáveis ou com aspectos narcisistas e regressivos que antes dela não eram considerados adequados para a técnica analítica. Eu escolhi começar minha fala a respeito do eu em Melanie Klein, apresentando, para quem não conhece, uma passagem do pediatra e obstetra Frédéric Leboyer, no livro Chantala. Tá? Eu pensei nisso porque ele tem além de científico, né, ele conciliou as falas com algo muito poético, né, e que eu acho que pega bem o eu inicial, né, da Klein, embora ele seja mais amigo do Winnicott, tá? Mas ele pergunta assim, ó, quem não se interrogou um dia sobre a vida? Quem não procurou um dia saber o que é ela? Perguntas bastante pretensiosas. Todavia, para quem mais modestamente pergunta, onde começa a vida e quando? Há uma resposta imediata, simples e evidente. A vida começa no nascimento. E toda a inquietação desaparece. Certeza? A vida começa com o nascimento? É mesmo? No ventre da mãe a criança já não está viva, ela não se mexe? Sem dúvida ela se mexe. No entanto, segundo algumas pessoas, ali só existe atividade reflexa. Atividade reflexa? Não. Hoje nós sabemos que bem antes de vir à luz, a criança percebe a claridade, escuta, e que de seu cantinho escuro ela espreita o mundo. Sabemos que passa da vigília ao sono e até mesmo que sonha. Por isso, achar que a vida começa com o nascimento é um grande erro. Mas então, o que começa quando a criança vem ao mundo? O que é isso se não a vida? O que começa é o medo. O medo e a criança nascem juntos e nunca se deixarão. O medo, companheiro secreto, discreto como a sombra, e como ela, fiel obstinado. O medo que não nos abandonará, a não ser no túmulo, para onde, com fidelidade, nos conduzirá. Aqui está a origem da mente do bebê kleiniano. Seu desamparo, seu ego primitivo e as vicissitudes e complexidades com que ele terá que lidar e que o levará direto à busca e ao encontro com o objeto. A teoria kleiniana é a teoria das relações objetais, em função desse encontro precoce com o objeto. Em 1932, em seu livro sobre análise infantil, Melanie sustenta a ideia de que o eu está presente desde o começo. Já faz algumas operações complexas que servem como defesa contra a angústia de morte. Essa angústia primitiva, descrita por Leboyer acima, usando para isso mecanismos de cisão, projeção, introjeção e identificação projetiva. Então, esses são mecanismos de defesa primitivos que irão ajudar o eu inicial a ir se estruturando e se integrando. Juntando-se a isso, devemos contar também com os fatores constitucionais de cada um, a capacidade e força inata de tolerar as ansiedades. O bebê kleiniano estabelece relações de objeto primitivas na fantasia e na realidade, a partir dos primeiros contatos com o mundo externo. Klein não admitia a ideia das pulsões serem dissociadas de um objeto. Ferber, por exemplo, dizia que a razão da existência da pulsão era a busca do objeto. A pulsão atua sobre o objeto, criando uma relação com este, como uma experiência emocional inconsciente. Para Klein, a emoção é a base da vida mental, o que lhe dá significado. Klein não utilizou o termo ego de maneira tão precisa quanto Freud em seu modelo estrutural e de ego e superego, e com frequência intercambiou com o termo self. Como é que se desenvolve esse ego primitivo, inicialmente até se tornar um eu mais integrado e organizado? Após ter estudado, compreendido e relatado esse funcionamento precoce da mente, em vários de seus trabalhos, ela afastou-se da ideia das fases de desenvolvimento, embora esteja tudo condensado ali, tá? A oralidade, a analidade, tá, né? E em 1935 adotou a ideia de posições. Inicialmente apresentou a ideia de posição depressiva e mais tarde, coincidência ou não com o final da Segunda Guerra, a posição esquizoparanoide. Klein preferiu esse conceito das posições do que a ideia de Freud das fases do desenvolvimento para enfatizar a relação dinâmica entre as posições. O termo posição é uma constelação de ansiedades, defesas, relações de objetos e impulsos.
há um movimento contínuo entre elas, de modo que nenhuma das posições domina em qualquer grau de completude ou permanência, e descreve a postura característica que o eu assume com relação à pulsão e a seus objetos. Esse conceito atravessa e norteia todo o desenvolvimento humano da teoria kleiniana, assim como o desenvolvimento psicossexual acompanha o sujeito em toda a vida para Freud. O ego mais inicial para Klein é o ego da posição esquizoparanoide. Nessa posição, o ego já tem capacidade de experimentar ansiedades, ele usa os mecanismos de defesa e forma as relações de objetos, né, como eu falei. E nesse início, para Klein, os primeiros 3 meses, o ego primitivo ainda é amplamente desorganizado, né, embora ele tenha, né, toda a tendência do crescimento fisiológico e psicológico, faz com que ele possua desde o começo uma tendência à integração. Nesses estágios mais primitivos, o ego é lábil e em estado de fluxo constante, variando seu grau de integração dia a dia ou mesmo momento a momento. Embora já se relacione desde o início com o objeto, esse objeto, até por questões fisiológicas, não será ainda um objeto total. Com as primeiras experiências do bebê na amamentação, vamos pensar isso somado a carinho, a uma experiência emocional satisfatória, o bebê tanto experimenta sensações prazerosas ligadas ao amor e aos cuidados maternos, quanto sensações de insegurança, fome e abandono, quando a mãe não consegue acalmá-lo ou atendê-lo quando chora. Essas experiências estão na base da metáfora que a Klein usou do seio bom, que é o seio ideal, e do seio mau, e são elas que fornecem o ponto de partida do desenvolvimento do eu, que é o centro de sua personalidade. Assim como todas as experiências vividas pelo bebê passam a ser avaliadas pelo eu como relacionadas a essa experiência de um seio bom ou seio mau, mesmo que não estejam ligadas à amamentação. Essa primeira relação inicial com o seio da mãe torna-se a base para todas as futuras relações interpessoais. Essa é a forma que o bebê tem de lidar com as experiências agradáveis e desagradáveis, criando o seio bom e o seio mau. O ego do bebê divide-se entre um eu bom e um eu mau. O bom quando é alimentado e amado, o mal vivido quando o bebê experimenta a fome e o desamparo. Essas duas imagens do eu permitem que o bebê gerencie os aspectos positivos e negativos de si mesmo e dos objetos. Na medida em que os bebês se desenvolvem, suas percepções sobre o mundo se tornam mais realistas. Ao invés de estarem tão divididas e clivadas entre o bom e o mal, dessa forma o ego passa a se unificar e se integrar, dando início à posição depressiva. A posição depressiva foi definida por Klein como a fase em que o bebê reconhece, então, o objeto total. E aí já se relaciona de forma menos parcial com esse objeto. Todos que rodeiam o bebê percebem que agora ele reconhece sua mãe, o pai e outras pessoas em seu ambiente. Essa evolução do eu do bebê, que faz com que ele já seja capaz de reconhecer a mãe como um objeto total, faz também com que ele perceba que às vezes ela pode ser boa, às vezes má, presente ou ausente, que pode ser tanto amada quanto odiada. Ele começa a ver que suas experiências boas e más não procedem de um seio ou mãe bons ou maus, mas da mesma mãe, que é igualmente fonte do que é bom ou mal. Reconhecer a mãe como uma pessoa total significa também reconhecê-la como um indivíduo que leva a vida própria e tem relação com outras pessoas. O bebê descobre seu desamparo, sua completa dependência dela e seu ciúme de outras pessoas. Por isso, para Klein, o complexo de Édipo começa muito antes do que descrito por Freud. Com essa alteração na percepção do objeto, há uma mudança fundamental no eu, pois assim como a mãe se torna um objeto total, o eu do bebê se torna também um eu total, e é cada vez menos dividido em seus componentes bons ou maus. A integração do eu e do objeto ocorre simultaneamente. A diminuição dos processos projetivos e a maior integração do ego significam que a percepção dos objetos é menos deformada, de modo que objetos maus e ideais se aproximam. Ao mesmo tempo, a introjeção de um objeto cada vez mais total promove a integração do ego. Na medida em que prosseguem esses estados de integração, o bebê se dá conta cada vez mais claramente de que é a mesma pessoa, ele próprio, que ama e odeia a mesma pessoa, sua mãe. Aqui aparecem conflitos do eu relativos à sua própria ambivalência. Essa mudança no estado de integração do eu e do objeto traz consigo uma mudança de foco das ansiedades do bebê, pois na posição esquizoparanoide, o eu teme ser destruído pelos objetos maus. Na posição depressiva, as ansiedades brotam da ambivalência e a principal ansiedade da criança é de que seus próprios impulsos destrutivos tenham destruído ou destruam o objeto que ele ama e depende totalmente.
Esse objeto interno bom forma o núcleo do eu e do mundo interno do bebê, de modo que o bebê se sente defrontado com a angústia de que destrua todo o seu mundo interno. O bebê mais bem integrado, que pode reter o amor pelo objeto bom, mesmo quando está odiando, acha-se exposto a novos sentimentos poucos conhecidos na posição esquizoparanoide. O luto e o anseio pelo objeto bom, sentido como perdido e destruído, bem como a culpa, uma experiência depressiva característica que surge do sentimento de ter perdido o objeto bom através da própria destrutividade. O conflito depressivo que o ego enfrenta nesse momento é uma luta constante entre a destrutividade do bebê e seu amor e impulsos reparadores. O fracasso na reparação leva ao desespero, seu sucesso à esperança renovada. Quando o eu se torna mais integrado, quando os processos de projeção diminuem, quando o bebê começa a perceber sua dependência de um objeto externo e a ambivalência de seus próprios instintos e objetivos, ele descobre a própria realidade psíquica. O bebê se torna consciente de si mesmo e de seus objetos separados dele. Se torna consciente de seus impulsos e fantasia a diferenciar a realidade interna da externa. Ao mesmo tempo, durante o desenvolvimento e elaboração da posição depressiva, há um fortalecimento do eu pelo crescimento e pela assimilação de objetos bons, os quais são introjetados no eu e no super-eu. Uma vez alcançada essa etapa do desenvolvimento, estabeleceu-se a relação do bebê com a realidade. O sofrimento do luto experimentado na posição depressiva e os impulsos reparadores desenvolvidos para restaurar os objetos amados, internos e externos, constituem a base da criatividade e da sublimação. Essas atividades reparadoras são dirigidas tanto ao objeto quanto ao ego. Realizam-se em parte por preocupação e culpa em relação ao objeto, pelo desejo de restaurá-lo, preservá-lo e dar-lhe vida interna, e em parte no interesse da autopreservação, agora mais realisticamente orientado. À medida que o se torna mais organizado e as projeções se enfraquecem, a repressão toma o lugar da cisão. Os mecanismos psicóticos gradualmente dão lugar aos mecanismos neuróticos, a inibição, repressão e deslocamento. Assim, na posição depressiva, muda todo o clima de pensamento. É nessa ocasião que a capacidade de vincular e abstrair se desenvolve e formam a base da capacidade de pensar, que esperamos no eu maduro, em contraste com o pensamento concreto e dissociado da posição esquizoparanoide. À medida que o bebê passa por repetidas experiências de luto e reparação, perda, recuperação, seu ego se torna enriquecido pelos objetos que teve que recriar dentro de si mesmo e que se tornaram parte dele. Então, a posição depressiva nunca é plenamente elaborada, sempre estão conosco as ansiedades relativas à ambivalência e à culpa, bem como as situações de perda que reavivam as experiências depressivas. Os objetos externos bons na vida adulta sempre simbolizam e contêm aspectos do objeto bom primário, interno e externo, de modo que qualquer perda na vida posterior reaviva a ansiedade de perder o objeto interno bom. Se o bebê tem internalizado uma relação com o objeto interno bom, relativamente seguro, as situações de ansiedade depressivas não levarão à doença, mas a uma elaboração frutífera com maior enriquecimento e criatividade. Ai, gente, muito obrigada. Tem muita coisa aqui, né? Obrigada, Marlise. Foi um desafio também, né? Poder falar de tudo isso nesse pouco tempo. Em 10 minutos? A roda vai, ela vem, vocês vão poder voltar e poder desenvolver um pouco mais o que não pôde ser dito, mas muito obrigada. Foi o que eu tive que fazer de cisão aqui é impressionante. Sim, não, mas ficou costurado, nós podemos acompanhar. Obrigada. Tá bem. Sidney, vou apresentar o Sidney agora. Sidney Goldberg. É psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, da POA, e dirige seminários e grupo de estudo sobre as obras de Freud e Klein, olha só, Lacan. Obrigada, Sidney, por aceitar o nosso convite. Sidney, que fala diretamente de São Paulo. Obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer o convite da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre para vir nessa noite conversar com vocês sobre o eu nas diversas correntes teóricas da psicanálise. Agradeço aos colegas de debate, Fernando Kunzler, a Marlise Albuquerque, a Cristiane Paixão, que foi quem me fez o convite, em nome da sociedade, e a Anne Marlise, presidente da sociedade. Agradeço a vocês todos.
Falar do eu, à luz da teoria lacaniana, em aproximadamente 15 minutos, é o que se pode chamar de uma missão impossível. Vou me inspirar numa frase que Lacan leu e gostou muito, que estava pichada pelos estudantes em maio de 68 nos muros de Paris, que dizia: sejamos realistas, queiramos o impossível. O primeiro ponto que me ocorreu é que o eu ocupa um lugar semelhante na psicanálise para Freud e para Lacan, um lugar semelhante ao do goleiro numa partida de futebol. É um elemento muito importante, sem dúvida, mas é um elemento entre vários e, de certa forma, não é o herói, geralmente é o anti-herói, já que está presente para defender, controlar e impedir a expressão e o prazer maior do jogo. É uma primeira associação, uma provocação vale o que vale. Freud diz que a humanidade, depois de sofrer duas feridas narcísicas, a primeira com a descoberta de que a Terra não ocupa papel central, nem em nossa galáxia, e muito menos no universo, a segunda com a descoberta de que no planeta em que habitamos somos apenas uma espécie a mais e não temos descendência divina, vem a terceira ferida, que é a descoberta do inconsciente. E com ela vem a questão de que o eu não é senhor nem na sua própria casa. A noção de corrente, presente no título de hoje, é muito cara a Lacan. Uma corrente forma uma unidade a partir de vários elos encadeados. Para falarmos sobre o eu, temos que nos remeter simultaneamente a outras noções para que este termo adquira algum sentido. O eu, as coisas, os outros, enquanto muitos outros, as massas, os grupos, o outro, no singular, como nossa própria imagem, nosso objeto de amor, de ódio, de inveja, de admiração, alguns outros semelhantes especiais em diferentes momentos de nossa vida e que funcionam como regulação para a imagem que temos de nós mesmos. O isso, o inconsciente e ainda o grande outro. O grande outro como lugar da fala, lugar da palavra. Logo mais vou tentar trazer uma imagem desse conceito. De qualquer modo, podemos dizer que esse é um lugar vazio, abstrato, mas que frequentemente aparece encarnado por alguém. Por um desses que chamamos de pequeno outro, de semelhante, de próximo. No momento inicial da vida de todos, é necessário que alguém ou um grupo de... É necessário que alguém ocupe esse lugar. Na vida dos adultos, em sociedade, quando alguém ou um grupo de alguns se arvoram a ocupar esse lugar do grande outro, falar em nome da lei, de Deus, acima de tudo e de todos, encontramos o fenômeno da escroqueria. O Talibã e um certo país da América do Sul nos exemplificam esse fenômeno que Freud trabalhou em seu texto A Psicologia das Massas e Análise do Eu. O terceiro ponto que eu gostaria de evocar é que Lacan falou em diversos momentos a respeito do eu. Vou apontar 3 momentos na obra dele e tentar aludir e exemplificar um pouco 2 desses momentos, para que possam servir de guia para os interessados no tema e disparador de uma conversa para nós hoje. O primeiro ponto foi o trabalho redigido e apresentado em 1936 e reapresentado em 49, depois da guerra, num congresso da IPA, dirigido por Ernest Jones, chamado O Estádio do Espelho, como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica. Esse primeiro momento é prolongado com a retomada dessa noção já dentro do movimento que chamou de retorno a Freud, no seminário 1 e, em especial, no seminário 2, que chamou de o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise. Um segundo momento foi 10 anos depois, quando proferiu seu seminário sobre a angústia. Ali, retoma a ideia de Freud de que a angústia, como sinal, como signo, aparece no eu. Um terceiro momento pode ser localizado entre o seminário chamado Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise e outro chamado A Lógica da Fantasia, ou do Fantasma. Seminários em que ele trabalha a operação do cógito cartesiano.
a dúvida hiperbólica que leva à certeza do eu. Momento tão fundamental para a modernidade e para a história da ciência moderna. Ele trabalha o cogito cartesiano, penso, logo existo, em relação ao aforisma de Freud, que o Fernando trouxe para a gente, wo es war, soll ich werden, aonde o isso estava, ou aonde o isso era, devo como eu advir. Né? Começando pelo primeiro momento, Freud, em uma introdução ao narcisismo, propôs e pensou esse fenômeno a partir de vários parâmetros, a doença física, a hipocondria, as formas de amar e outros tantos, mas ele anunciou e deixou um ponto em aberto. Ele deixou algo para ser feito, algo que não estava feito. Ele disse, uma unidade comparável ao eu não pode existir no indivíduo desde o começo. O eu tem de ser desenvolvido, talvez Lacan dissesse constituído. As pulsões autoeróticas, contudo, ali se encontram, desde o início, sendo necessário que algo seja adicionado ao autoerotismo, uma nova operação psíquica, a fim de provocar o narcisismo. Então, Freud nunca explicou, ele disse, a gente precisaria pensar uma nova operação psíquica, né? Algo, mas ele não fez isso. E essa é a porta de entrada do Lacan na psicanálise. O primeiro trabalho que ele apresentou, então, em um congresso de psicanálise, foi justamente o estágio do espelho. Ele já tinha feito a tese dele, mas aí era como psiquiatra. Esse ponto, então, que ficou em aberto na obra de Freud, foi a porta por onde entrou Lacan. Grosso modo, Lacan propõe, primeiro no texto O Estágio do Espelho, e depois nos primeiros seminários, onde traz um esquema da física ótica, o esquema conhecido como do vaso invertido, para nos falar da relação entre o eu, em seu surgimento, o ideal do eu e o lugar de fala, grande outro, encarnado, pelos pais ou substitutos. Basicamente, nesse estágio do espelho, Lacan propõe que a partir dos 6 meses, o infans fica em júbilo frente à sua imagem no espelho, enquanto do lado do seu corpo, que ainda vivencia algo da ordem de um corpo despedaçado, ele não tem controle da marcha nem de sua postura. No lado da imagem, através de uma identificação, assume a imagem especular como a primeira matriz do que será doravante seu eu. Mas o que é fundamental para que isso ocorra? Né? É o olhar e o assentimento do outro real, do grande outro real. Alguém que ocupa esse lugar. Né? Essa pessoa que, nesse momento constitutivo, ocupa esse lugar, é um falante. Alguém que já foi uma criança, entrou no campo da cultura através de seu Édipo, cresceu, se identifica a diversos traços de identificação, como gênero, raça, religião, posição sexuada, e como desejante, ela teve essa criança. Então, aquilo que o Fernando estava falando, né? Quer dizer, se tem uma coisa instintiva no início, eu acho que justamente o Lacan provoca aqui um deslocamento na leitura. Ao invés de ler o processo da constituição só do ponto de vista da criança, o Édipo lido da criança, como Freud e talvez como Klein também, o Lacan põe, não, tem um adulto, tem vários, né? Tem um mundo inteiro falando e coisas linguageiras acontecendo, tem um universo de linguagem acontecendo, e a criança, quando chega, já está esperada nisso aí. O lugar dela, inclusive simbólico, ela ainda não tem como aceder a isso, mas isso já está presente ali desde fora. Então, ele faz esse certo deslocamento, né? Então, essa pessoa que, nesse momento constitutivo, ocupa esse lugar, é um falante, não, isso eu já falei. Destacar e acentuar esse aspecto na constituição do sujeito é um diferencial da leitura lacaniana. Vou tentar mostrar algo disso a partir de algumas imagens, ao invés de usar o esquema do ótico, como Lacan faz. Então, a gente vai ver um primeiro filminho, 30 segundos, que a gente vai ver um menino em júbilo pela sua própria imagem, sob os olhares e falas da mãe e do avô. A pergunta que retorna para a criança, desde o lugar materno, tem o cunho de um questionamento ontológico, cartesiano, poderíamos dizer. Quem é que está aí?
Ela diz, quem é que está aí, Mori? Quem é? Você pode passar o número 1, a imagem 1? Quem é que tá aí, Moura? Quem é? Então, no sotaque, nas roupas, na entonação, nos sons do avô, de todos os lados, emerge o desejo do grande outro e seus enigmas. Na foto, agora na imagem 4, a gente pode olhar a imagem 4, José, a gente vai ver a mesma criança, só que quando ela era mais nova, é a mesma criança. Aqui ela ainda é toda desconjuntada, se vocês perceberem, a mãe segura o corpo dela todo, a cabeça, mas ela já se vê no reflexo do olhar desse que ocupa o lugar do grande outro. Né? Tem alguém que tem que ocupar o lugar, que depois vai ser abstrato um dia, mas olha o olhar dela para o olhar da mãe. Né? Capturada pelo olhar da mãe. Na imagem 3, agora, se você puder pôr a imagem 3, a gente vê uma menina encantada com a própria imagem. Ela está sendo fotografada pela mãe, agora. Né? Nessa imagem 3 aqui, ela está fotografada pela mãe. Podemos notar algo do desejo materno observando o figurino da garota, seu maiô de bolinhas. E agora, na imagem 5, de novo, nós olhamos através do olhar do grande outro figurado pela câmera fotográfica, né? Vai ter uma imagem agora. Então, nós estamos posicionados no olhar da câmera fotográfica, que é o olhar do pai que faz essa foto, não é? E a gente consegue, então, ver figurado esse olhar que ratifica aquilo que no espelho, aliás, ratifica que lá no espelho tem algo de maravilhoso. Quer dizer, para a criança poder se identificar no eu ideal, ela tem que olhar ali, ver aquela imagem dela própria que ela tenta pegar, mas ela também vê o olhar que olha aquilo e vê ali algo de maravilhoso. Freud chamou isso, na introdução ao narcisismo, de narcisismo primário, como disse o Fernando, que estava do lado dos pais, que enxergam não apenas uma criança, mas o que chamou de Sua Majestade, o bebê. Essa é a matriz do eu ideal. Esta posição de eu ideal será perseguida pelo resto da vida de diferentes maneiras. Uma delas é a saída simbólica de realizar um ideal do eu. Isto poderá funcionar como algo criativo que impulsiona o sujeito se for tratado como uma dívida simbólica, ou como impedimento inibitório se tratado como culpa superegóica. Nessa foto já temos algumas marcas onde esse eu, recém-surgido, será marcado. São os discos de um lado e de outro. Não sei se vocês lembram que naquela foto está o bebê, está a imagem dele no espelho, e tem os discos de um lado e do outro, que são os discos dos pais. Portanto, ali já tem o de ideal do eu, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mesmo que ela ainda não saiba disso, mas isso já está ali falando sobre ela, levando um banho de cultura ali. Né? E a última imagem, a gente vai ver, nos ajuda a pensar esse traço lacaniano que, no entanto, já se encontrava na Psicologia das Massas. Se vocês lerem as 2 primeiras páginas da introdução da Psicologia das Massas, do Freud, o desejo do grande outro como implicando o sujeito com seu momento cultural e linguageiro específico. Como se passa do princípio do prazer ao princípio de realidade em Lacan, é justamente do enigma do desejo do grande outro. A criança procura ler no mundo linguageiro que a cerca o que é bonito, o que faz sucesso, o que dá coraçõezinhos na linguagem Instagrammer. E antes ainda de entender os sentidos implicados nas ações, atua para ser reconhecido e amado pelo grande outro. Nesse vídeo que a gente vai ver agora, portanto, vemos um pouco da constituição e da formatação da realidade circundante através do que eu chamaria de estádio do espelho em tempos de Covid, ou outro quer de mim,
Se você puder pôr agora a imagem 2. Então, para encerrar, vou aludir ao que eu chamei de segundo momento no Seminário da Angústia, quando Lacan retoma o que Freud propõe em Inibição, Sintoma e Angústia, como o sinal de angústia, e que Lacan acentua. Esse sinal, esse signo, aparece nas bordas do eu, ou na superfície. Um paciente, ele vem e se queixa de uma fobia social. Deixou de almoçar com os colegas de trabalho e tem evitado sair em grupo. A situação da qual quer se prevenir é a seguinte: quando está em grupo e ouve a palavra gay, alguém fala essa palavra, sente que o seu rosto fica quente e vermelho. Tem medo de que nesse momento alguém olhe para ele e faça a correlação temporal entre a palavra gay, que foi dita, e a vermelhidão que surge no rosto dele. Isso poderia significar para aquele que o olha que ele é gay. E aí ele diz, e isso é um horror, eu não quero que me vejam assim, porque eu não sei se eu sou, e não quero que pensem isso de mim. Um segundo episódio do mesmo paciente, ele conta, um episódio ainda dessa cena, ele conta que teve essa impressão no momento em que estava num barzinho e que alguém falou essa palavra e a namorada de um amigo estava olhando a sua vermelhidão. Nessa hora ele sentiu falta de ar, taquicardia e teve de se levantar e sair da mesa com urgência para ir ao banheiro. Uma segunda cena do mesmo paciente depois de uma série de considerações, relata que estava trabalhando na reforma de uma empresa, quando sentiu urgência de ir ao banheiro. Ao entrar, percebeu que havia 2 cabines. Uma estava ocupada. Havia também um cara escovando os dentes. Ele ocupou a cabine que estava livre. Ao sentar, percebeu que ocorreriam explosões barulhentas. Resolve esperar que ao menos aquele que está escovando os dentes fosse embora. Quando finalmente só restou ele e seu colega de cabine, iniciou seu processo, mas súbito, fez uma pausa à custa de muito esforço. Os barulhos estavam começando e ele travou. Teve uma ideia. Tirou seu iPod do bolso, pegou os fones de ouvido, colocou uma música bem alta e aí ele diz, alta o suficiente para eu não ouvir nada. Aí fiquei tranquilo, nem sei o que aconteceu. Fiz tudo o que precisava, fiquei numa boa. Bom, isso é o que eu queria trazer para vocês nesse tempo que me foi proposto, na medida do impossível. Obrigado, Sidney. Excelente a tua participação, muito obrigado. Pelo jeito, a gente fez uma proposta muito difícil mesmo, a comissão fez uma proposta muito difícil para os nossos 3 convidados, mas todos se saíram bem. Vamos produzir agora a nossa conversa a partir daí. O Sidney e o Fernando já começaram, né, a propor aí, parece uma questão a partir da ideia da nova ação psíquica, né, essa ideia, e o chat está aberto, não sei, Ian, se já temos alguém inscrito, algum comentário, como é que estamos aí? Não tem ninguém inscrito ainda, podem se inscrever, mas tem vários comentários agradecendo a fala dos 3, né, elogiando bastante, e também queria aproveitar para agradecer, foi bem enriquecedor ouvir vocês. Ian, eu poderia colocar alguma coisa? Pode sim. Agradecer, né? Porque, olha, vocês fizeram milagres, né? Nessa questão, o Fernando, a Marlise, então, né? Teve que correr, né, Marlise?
e o Sidney também. Eu queria, a partir até provocada pela última fala do Sidney, colocar tanto para a Marlise quanto para o Fernando, mas também para o Sidney, nessas teorias, então, né, do Freud, como ele descreveu, que o Fernando nos resumiu, depois a Marlise, vocês acham, né, que isso que o Sidney traz da contribuição do Lacan, da importância do grande outro na constituição do eu, né, vocês acham que as teorias de Melanie, de Freud, não deles naquela época, mas dos seus aplicadores, seguidores, pensadores, teve evolução nessa consideração da influência do grande outro, né? Que para o Lacan isso é muito claro, né? O Sidney traz ali claramente isso. Então, essa seria uma questão. Uma outra questão, mais especificamente, então, para o Sidney, se ele puder me ajudar nisso, muitas vezes se coloca a ideia, por exemplo, pegando no atendimento de uma criança que vem com algum problema, né? Dessa importância, se isso é um sintoma da criança, ou isso é um sintoma, a criança é um sintoma da família ou isso é um sintoma dela? Como é que vamos dizer, essa questão da questão mais do intrapsíquico da criança, né? Ou se a gente tenderia a ver, vamos dizer, sempre essa questão do grande outro como gerador do sintoma. Então, eu só estou colocando algumas provocações para ouvir vocês falar mais um pouco. Muito obrigada, por enquanto. Marlise. Posso falar alguma coisa? Se o pessoal quiser começar a falar antes, também pode. Eu posso fazer uma pergunta que vai dentro de acordo? Eu me inscrevi ali no chat. Pode ser. Pode ser. Eu estava escutando e... Não. Eu estava escutando... Só um minuto, tem um pequeno aqui querendo dar oi. Eu estava escutando... a Marlise e o Fernando eu já conheço um pouco mais, né? O Sidney é novo para mim. E, Sidney, eu estava escutando o teu Lacan e eu escutei muito o Winnicott no teu Lacan. Né? Assim, a importância do conceito de ambiente. E aí eu acho, talvez, a gente poder abrir a conversa para a gente poder conversar um pouco sobre a questão da intersubjetividade na constituição do eu, para as três correntes teóricas, que me parece que as três correntes teóricas colocam de um jeito diferente, colocam acentos diferentes nisso, mas todas falam disso em alguma medida, né? Era essa a minha pergunta. Obrigada. Volto, então, para o Fernando, para o Sidney, quem quiser começar. Bom, se quiserem, posso falar, não sei. Sim, fica à vontade, Sidney. O microfone, então. Eu vou, então, dizer uma coisa para a Aline, que, assim, bom, não é à toa que você viu uma certa conversa entre a teoria do Winnicott e do Lacan, porque eles mantiveram uma correspondência muito fértil, né? Você deve saber isso, por 10 anos seguidos, assim, né? De cartas direto um para o outro, e o Winnicott cita o trabalho do estádio do espelho do Lacan, e o Lacan, quando faz a sua grande invenção para a psicanálise, que é o objeto A, ele diz que, em boa parte, ele está baseado na ideia de objeto transicional do Winnicott. Ele cita isso nesse seminário 10, que é o seminário da angústia, que eu falei, e ele diz, tem uma aula inteira que ele fala bastante do objeto transicional. Então, assim, não é à toa essa impressão. Agora, a outra parte que você falou, o termo intersubjetividade, o Lacan no começo, depois ele diz que não é intersubjetividade, mas que é uma transsubjetividade, né? Que ele diz que o sujeito é transsubjetivo. E de qualquer forma, né, juntando com a questão da Anne Marlise, que pôs a criança, né, como sintoma da família, ou se o sintoma vem pelo lado do grande outro,
Eu queria dizer que isso é uma coisa, eu não vou responder, né, porque a gente está aqui numa roda de conversa, então não é questão de resposta, mas eu associei com uma passagem do Freud para mostrar como isso está no Freud, né? Então, justamente na abertura da introdução da psicologia das massas, o Freud diz assim: a oposição entre psicologia individual e psicologia social ou das massas, que à primeira vista pode nos parecer muito significativa, perde muito de sua nitidez ao ser examinada mais a fundo. É verdade que a psicologia individual está orientada para o ser humano singular, quer dizer, a gente trata de um ser humano singular, tal, e coisa. Ele diz, mas na vida psíquica do indivíduo, o outro entra em consideração de maneira bem regular como modelo, objeto, ajudante e adversário. E por isso, desde o princípio, a psicologia individual também é, ao mesmo tempo, psicologia social, nesse sentido ampliado, porém legítimo. E aí ele fala da relação com os pais, os irmãos, o objeto amoroso, o professor, o médico, né? Depois ele fala, bom, a psicologia das massas, ela trata o indivíduo como membro de uma tribo, de um povo, de uma casta, uma classe, né? Um elemento. Mas depois ele diz assim, mas no meio desses outros todos, tem alguns que ocupam um lugar fundamental, porque justamente são aqueles pelos quais se faz a entrada desse sujeito singular nessa cultura, nesse momento cultural. Então, imagina aquele bebezinho que está ali fazendo aquela coisa, que provavelmente ele não sabe ainda o que é, mas ele vai repetindo o que ele está vendo, o que está sendo feito, e claro, ele olha e faz graça. Ele repete isso porque isso causa júbilo em alguém que está filmando ele, né? Enfim, foi o que me ocorreu falar aí para vocês. Eu achei interessante na questão da nova ação psíquica, né? Pelo que até eu nem me dei conta que já tínhamos algum diálogo, né? Acho que foi a Marlise, né? E eu tal, mas Sidney, bom, eu acho que nós todos aqui, né, Sidney, o pessoal, muito é o pessoal da casa, né? Nesse realmente tu é a novidade, tu é a nossa novidade, né? Então nós vamos saber que nós, né? Se queremos saber muito de ti, te ouvir tudo isso, acho que temos questões de Lacan, seguramente que temos, realmente na brasileira temos, não sei se estão, né, nesses 100 e tantos, mas temos Lacan, mas realmente acho que eu estudo Lacan, mas tem coisas que eu fico pensando. Lacan e Klein é uma coisa, Lacan e Ipka é outra, né? Tem questões que os dois, parece que com o Klein não se liga tanto como com o Winnicott, né? Mas o que eu queria mais é ver o que acharam que havia. Eu trouxe simplesmente a inovação psíquica, mas quem sabe o que teríamos, porque tu disseste que parece que a inovação psíquica ficou, né? E não é que tu disseste que tu não saberias o que era. Ele não disse o que era Freud, né? E eu penso assim, o que até hoje, assim, eu digo assim, quando me pergunto, né, eu sigo o Laplanche Pontalis, quem lá vai dizer, né, que foi identificação primária e o recalque originário, né? Agora, não sei se aí te pergunto, né, não sei se por aí alguma discussão, mas se realmente tem algo diferente. Realmente eu estudei um pouco Lacan, mas não estudo, né, mas realmente não tenho a profundidade. Tem algo ali na inovação psíquica? Você que tem que ver o espelho, sim, para saber. Eu gostaria até de aprender contigo. Bom, aprender não, por favor. A gente só conversa mesmo, né? Mas, assim, a minha impressão é que justamente essa ideia do estágio do espelho, né? A ideia desse momento onde o sujeito que ainda é desconjuntado, quer dizer, que o Freud dizia como governado pelas pulsões autoeróticas, né? Mas o Lacan fala muito da parte, num primeiro momento ele fala muito dessa parte, porque ele se apoiou num estudo do Baldwin, né? Então ele porque, né, tem os estudos também com os animais, por exemplo, uma pomba, para ela poder se reproduzir, ela tem que ver um semelhante a ela,
né? Em algum momento, porque se não vê, ela não vira uma pomba, ela não se torna uma pomba, mas se ela vê a própria imagem dela num espelho, as gônadas dela se desenvolvem e ela se torna uma pomba. Então, é baseado nisso que vem essa história assim, bom, é preciso também que um bebê possa se enxergar numa imagem e dizer, aquele outro sou eu, o eu é um outro de início. Então, eu acho que é isso que o Lacan trouxe a mais em relação a essa nova ação psíquica. É nesse momento que ocorre essa nova ação psíquica. Eu me antecipo, eu que ainda não sou eu, me vejo como eu, aponto e fico feliz ali com aquela imagem e vejo o olhar do outro que reconhece naquela imagem e nesse aqui o mesmo nenê, quer dizer, tem um processo de antecipação do que eu vou vir a ser. Não sei se isso traz um pouco, mas eu acho que, né? Mas então, há um nível de identificações. A identificação, quando olha no espelho, agora é interessante, esse olha e olha, quer dizer, atualmente... Claro. Então, Tem uma ratificação de alguém atrás que diz, isso aí é maravilhoso, isso aí é você. Então, eu ainda não sou, mas eu venho a ser, né? Daqui a pouco. Não sei se isso... Não, para mim. Seguimos a aula. Pensei em... Tem alguém inscrito e eu posso fazer uma questão, não? Pode fazer, não tem ninguém inscrito. Eu estava pensando, é que é interessante essa ideia, né, que o Sidney trouxe, né, que o eu é um outro no início, né, o eu é um outro no início, até se tornar o eu próprio, né, suponho, né, que tem um desenvolvimento aí, né, onde o sujeito então se torna, né, pelo que sei, sujeito do seu próprio desejo, eu acho que é por aí, né, a ideia, né. Mas eu estava aqui pensando, tentando articular um pouco a primeira apresentação, quando o Fernando começa a trazer a ideia do projeto, né? Qual é a função do eu? E o Fernando vai dizer que a função do eu é lidar com a pulsão, né? Que a função central do eu seria essa, né? Ele tem que lidar, ele tem que manejar com as pulsões. E que lá no início, na primeira descrição que o Fernando faz, o Fernando diz que lá no projeto Freud vai dizer que o eu tem que interromper, ele tem que perturbar e impedir a passagem direta, né? Então, assim, aí está dentro da ideia de que somos isso, até que o eu advenha, né? Então, nós somos isso, nós somos essa quantidade. Se pudéssemos pensar aí, precisa constituir um eu para dar conta dessa quantidade. Aí eu conversaria com o Klein, né? Pensando, né? Não sei muito bem como é que eu converso com o Lacan, mas com o Klein eu pensaria assim, porque quando a Marlise fala que em Klein é a morte, né? Que está primeiro, e a morte é a ameaça, então parece que aí também nós estamos falando disso, né? Dessa quantidade, ou seja, né? Disso que põe em ameaça a vida, e de novo o eu tem que dar conta disso. Do trauma. Aqui me pareceu se temos aqui uma convergência, né, de ideias, porque o Fernando falou algo também de um eguinho, né? A gente às vezes fala, porque aí tem uma diferença de Klein, e eu estou pensando em voz alta, assim, mas uma diferença entre Klein e Freud. Freud vai dizer que o eu vai se desenvolver do id, ou seja, do id nasce o eu. Klein não trabalha propriamente com essa ideia, porque Klein vai trabalhar com uma ideia de um eu inicial, um eu já com funções. Portanto, o id para ela não é propriamente uma estrutura como é em Freud, Não. né? Estou só aqui tentando pensar onde nós conversamos e aonde temos diferenças importantes conceituais nesse início, né? Mas de qualquer forma, a pulsão, né? Ela é fundamental, daí pensando em como tentando convergir, a ideia desse eu tem que lidar com as pulsões, tem que manejar com isso, porque senão é como se criasse diques, né? Tem que ter uma organização para isto que da experiência pulsional. Não sei se fiz uma grande confusão aqui, mas fui falando por associação e vendo se a gente pode conversar. Bom, a Klein é em relação de objeto, né? Então, não vai ser pulsão, vai ser o objeto, né?
é o objeto que vai ter que... É a relação do eu com o objeto é que vai fazer o mundo girar, né? Então... e ela parte da segunda tópica, vamos pensar mais depois de 1920, então é muito mais avançado também, é um pensamento que não está no projeto, né? Ele está mais na frente, assim, também, daí que ela tira mais as ideias dela, né? Então... Marlise? Desculpa, Marlise. Desculpa, nós temos a Marlise e a Marlise. Marlise, mas a Klein parte da segunda, ela parte do conceito de pulsão de morte. Eu tinha entendido que ela ficava com sadismo primário. Mas, sim, ela mas quando ela coloca o ego em relação aos objetos, em 1972 e 1946, né, nas posições esquizoparanoide, tu vê que ela condensa tudo. Aí ela faz uma teoria que é própria dela, né, e ela já não fala mais em sadismo primário, em oralidade, ela fala, às vezes, né, dá a impressão que ela quer ser sempre muito aceita por Freud, pelos freudianos. Então ela fala, mas quando eu leio, eu não sinto que é realmente nisso que ela acredita, sabe? Ela leu e ela realmente... Tanto que depois, numa reunião, não foi a Hannah Segal, eu não me lembro quem disse para ela, que a Betty Joseph, que ela dizia que ela era uma freudiana, e daí a colega dela disse, não, tu não é mais uma freudiana agora, tu é uma kleiniana. Né? Então, que depois disso, o pensamento dela fica muito diferente. Ela parte do princípio, ela leu o Freud inteiro, elas estudaram muito, exaustivamente. Mas eu acho que quando ela, desse ego inicial, que eu estou falando aqui da posição esquizoparanoide e da posição depressiva, já é outro eu. Né? Não é esse eu inicial. Assim. Além de Marlene, está inscrita. Oi, Sidney, desculpa, tu ia responder também. Não, ia dar só uma coisinha em relação a uma coisa que a Cristiane falou, que, bom, não deu tempo de falar, mas no estágio do espelho, né, o Lacan define essa fase como uma fase que começa no 6º mês de vida, então quando a criança ainda não fala, e que se estende até o 18º mês de vida. Então, tem um momento que ele chama do momento do transitivismo, né? Você falava do eu como um outro, tem o eu como um outro nesse momento que é puramente em imagem, mas depois tem aquele momento que todo mundo conhece, que é quando a criança diz assim, por exemplo, eu tinha um sobrinho que às vezes ele subia nos móveis, era muito, né, muito malandro, começava a subir nos móveis e tal, e o nome dele era Pedro Henrique, ele dizia, Pedro Henrique, desce desse móvel, Pedro Henrique está subindo no móvel, vai cair desse móvel, Pedro Henrique. É um fenômeno muito comum. Então, quando a criança diz assim, ele bateu no nenê, ele me bateu, mas foi ele que bateu na criança e diz que a criança bateu. Quer dizer, esse transitivismo entre o eu e o outro, né, nesse primeiro tempo, mesmo na linguagem já falado, é muito forte. E isso continua, porque essa relação, né, entre o eu e a sua imagem, né, eu acho que continua de uma maneira assim tão... A gente pode pensar que o Instagram foi obrigado a tirar o número de pessoas que deram coraçãozinho em alguma postagem que você fez, porque chegaram à conclusão que isso implicou num aumento de suicídio muito grande, porque as pessoas punham alguma coisa e se aquilo recebia um número de corações inferiores ao que outras pessoas punham, para uma grande parte de pessoas, principalmente adolescentes, implicava em suicídio. E como isso pode dar prejuízo, né, por via das dúvidas, o Instagram foi lá e mudou isso. Então, hoje em dia, não aparece mais quantas pessoas deram coraçãozinho para você. Agora, eles criaram uma nova opção. Se você quiser, você pode ver quantos coraçõezinhos tem na publicação dos outros, mas aí você tem que autorizar aparecer na sua também. Enfim, né? Eu acho um bom dado para a gente, porque como eles trabalham com dinheiro, eles sabem o que estão fazendo, né?
Sidney, essa questão do estágio do espelho do bebê que tu mostraste, né, que é muito, muito interessante, eu lembrei de uma situação de uma amigona minha que tem filhas gêmeas, e quando as crianças eram bem pequenininhas, mais ou menos como esse bebê, né, acho que 1 aninho, por aí, ela se olhou no espelho e começou a chorar. E ela dizia, tira a maninha de trás, dali, tira, quero a maninha, né? Ela não conseguia fazer essa... se reconhecer, né? Ela reconhecia o outro, né? Porque ela tinha já o outro, né? Com ela desde sempre, né? Então, tu vê que... maluco, né? Sidney, o Lacan não fez uma experiência de pegar duas irmãs gêmeas e botar uma na frente da outra, sem espelho no meio? Ah, que interessante. Eu ouvi isso de alguém Talvez. que causou um estranhamento, porque quando uma se mexeu, quer dizer, o espelho, que foi uma coisa, dizem que lá, bom, dizem muita coisa boa e ruim do Lacan, sabe disso? Pois é. Essa não foi uma boa experiência, ele teria colocado duas, quer dizer, como se tipo um quadro, só que não tinha, uma de cada lado. E diz que quando uma se mexeu, diz que deu uma sensação, estou dizendo, ouvi isso, mas é justamente para a questão do... Claro. E aí agora que estava dizendo a Marlise, né? Eu não sei dessa passagem, mas pode ser. Pode ser, não, mas pode ser. Claro. Agora, eu acho assim, eu tenho a impressão que a Cris, eu acho que a Cris, não sei, eu te ouvi, Cris, mas eu não sei, queria ver como é que eu podia dizer alguma coisa, Cris. A nossa Cris aqui é high, né? Autopsiquismo, né, Cris? Aí chama. Eu não trouxesse, mas aí como é que fica? A pulsão autoerótica, ela já é, então, aquilo que faz o espelho? O espelho já dá para dizer que é autoerótico ali, quando se identifica? Ou não é? Ou já é um eu? No Bom, espelho. pelo que eu entendo, no espelho já está saindo do autoerotismo, né? Já tá, justamente é a nova ação psíquica. É nesse momento que se instaura, quando, né, nesse momento diz, ali tem uma unidade. Porque é uma identificação com uma unidade. O bebê ainda é todo, ele ainda não tem nem a própria unidade física, né? Ele não se sustenta totalmente. Você vê que esse menino mesmo, ele ainda segura com uma mão no espelho, né? Ele bate com a outra, mas uma mão segura o corpo dele, porque ele ainda é bambo, né? O autoerótico seria aquela foto que ele está no colo, com a mãe segurando a cabeça dele, todo molengo, né? Digamos ali, sim. Ali não teria eu ainda, né? Não teria. E para Klein ele já é um eu, né, separado no 3º mês, né, como é uma Ferrari que nasce quase o ego da Melanie Klein, né? Sim. E nós temos 2 pessoas inscritas, então aí Marlise e depois Ana Paula Terra Machado. Ouvindo vocês e pensando nessa questão, né, de onde era o isso, né, de virar o eu, e a pulsão que a Cris estava trazendo, a questão dessa intensidade pulsional, a quantidade, a intensidade, como é que ela vai adquirindo qualidades, essa passagem de uma intensidade para as qualidades, né? Eu pessoalmente, me parece impossível que vá se qualificando sem a intermediação do grande outro objeto, né, que você pode falar ali. Para mim tem uma ponte, né, a experiência de satisfação que o Freud fala lá. Para mim, todas as teorias, de alguma forma, umas vão salientar mais ou menos, a importância do outro, seja o outro fantasiado, o outro do campo da realidade material, nessa transformação de uma quantidade pulsional numa qualidade, né? Porque o ego já é uma estrutura, né, que implica numa complexidade, tem qualidades, né? Não pode ser mais esquizoparanoide, menos, mais depressivo, né? Ou seja, como for mais se percebendo mais alienado no outro ou menos, né? As qualidades são variáveis, mas elas me parecem impossíveis sem que haja essa intermediação de alguma maneira.
Era mais nesse sentido, assim. Perfeito. Ana Paula, quer logo fazer a pergunta? Bom, boa noite. Eu quero dizer que eu gostei muito de ouvir vocês e acho muito interessante, né, os aportes teóricos tão distintos, mas que eu acho que a gente encontra pontos de convergência. E o que eu vou colocar vai um pouco na esteira do que a Anne falou agora, porque em termos de psicanálise contemporânea, a ideia de pulsão e objeto ela é indissociável, né? Como seria a do grande outro. E então essa ideia de relação de objeto que foi realmente estabelecida por Klein, mas antes por Ferber ainda, enfim, que é tão clássico da escola inglesa. E o modelo pulsional freudiano, porque se não tivesse objeto seria algo quase solipsista. Então, hoje, em termos de psicanálise contemporânea, a gente poderia dizer que é indissociável de par pulsão-objeto. Então, para a constituição do eu, né? Então, eu queria ouvir vocês, porque justamente, né, quando há essa nova ação psíquica, que a gente pode pensar o Maruco defende a ideia de uma identificação primária passiva, né, mas é do outro já. Antes disso, é esse autoerotismo, esse eu realidade originária, que eu achei lindo das fotos que o Sidney mostrou, né? Esse corpo desmembrado, o corpo morcelé, eu acho, do Lacan, e é o estádio do espelho, o narcisismo, que dá essa unificação através da nova ação psíquica. Então, o que me parece é que mesmo essa constituição narcísica, que vai ficar Sua Majestade o Bebê, em termos de ego de prazer purificado para Freud, está implícito, ou quase explícito, a função do outro. Né? Então, hoje, né, do outro, do objeto, enfim, a nomenclatura, quer dizer, não é possível que seja um bebê sozinho. Então, eu acho que este é um ponto de convergência das teorias e queria ouvir vocês, Fernando, Marlise e Sidney, sobre isso. Obrigada. Eu concordo contigo, e lendo Freud, né, muitas vezes me dá essa impressão de que ele só não fala, mas que está implícito, sabe? Tem algo, né? Óbvio que tem, né? E é isso, para mim tu tem razão, né? Eu concordo. E acho que é isso que a Klein viu, né? E é daí que ela tenta dizer que Freud, que ela é freudiana e que isso que ela viu, ela coloca também em todos os textos, quando ela fala sobre relação objetal, ela diz onde no Freud ela entende que o Freud fala sobre um objeto bem precoce, e enfim. Né? Então, ela acredita nisso também, né? Que tu está falando. Eu queria só entrar no seguinte, na Paula e na Marlise, mas não sei se tu usaste de propósito instintos e não pulsão em Melanie. Ana Paula? Não, tu Marlise. Eu às vezes uso instinto, não, mas... Não, perdão. Ana Paula podia perguntar isso, mas porque possivelmente acho que a questão do instinto, porque uma coisa é que está indissociável, mas não tá soldado ao objeto, né? Eu acho que a sacada da pulsão é que a pulsão, né? Eu acho que tem um ganchinho onde tu troca o objeto, né? E eu não sei se é aí que possa ter uma coisa de que objeto falamos, né? Na Melanie Klein e no Freud, né? Porque quando eu me lembrei agora da famosa frase aquele, né? No desamparo inicial do ser humano, é a fonte de todos os sentimentos morais, ou seja, já tem, quer dizer, o desamparo leva ao objeto, leva ao outro, né? Mas eu pensei, não, porque para mim, instinto é uma coisa onde é tipo os peixinhos que a gente gosta de comer no sushi, né? Que eles sobem lá, né? Entendeu? No mesmo lugar, e isso é instinto, né? E pulsão é que justamente é essa sacada que a gente pode mudar, né?
Não, mas acho que tá muito boa essa conversa, né? Vamos lá. E aí, então, estou pegando aí carona no que o Fernando falou, né? Porque realmente essa é uma pós. Eu estava dizendo que o Lacan ele insiste, né, no debate de dizer, não, eu acho que a gente deve traduzir como pulsão, se fosse em inglês deveríamos traduzir como drive, porque, né? Porque ele diz, nesse exemplo, se a gente pensar no exemplo da menininha, né, procurando os objetos que são as caixinhas de álcool gel, quer dizer, né, ela está ali atrás de uma satisfação, mas essa satisfação que essa criança busca, há 1 ano e meio atrás, seria impossível. Nenhuma criança, eu tenho certeza que nenhuma criança na história da humanidade fez o que essa criança faz hoje, na Constituição do Édipo dela. E talvez uma criança nascida daqui a 20 anos também não vá mais fazer isso, eu espero. Né? Então, nesse sentido, né, esse objeto que ela busca, essa caixinha, e que depois ela aponta aquela que ela não alcança, essa caixinha não poderia estar em outro momento, se não tivesse vinda como desejo do outro, quer dizer, né? Ela é um momento histórico-cultural. Mas, claro, ela entra de uma maneira singular na história dessa família, né? Poderia ser uma família de um certo tipo que não desse a menor bola para isso. Certamente a gente vê pela atuação dela que é uma família que, né, por exemplo, tem isso como um ideal do eu, né? Quer dizer, lavar a mão. Hoje em dia ela não sabe que ela está fazendo isso, mas está escrito nesse ato que ela está fazendo, já está escrito uma questão de morte, né? Quer dizer, não é uma questão de morte também que veio de maneira instintiva, mas é que a morte está ali. Ao lavar a mão, você lava a mão com álcool gel para evitar a morte. Ela não sabe disso ainda hoje, mas vai saber retroativamente. E isso vai ter, a gente não sabe, não tem como predizer, mas algum efeito pode ter posteriormente na subjetividade dela, né? Enfim, vamos conversando. Nós temos uma pessoa inscrita, né, e uma mensagem do Isaac Springs, que eu não sei se ele gostaria de falar, mas eu posso ler a mensagem aqui também. Primeiro, gostaria de externar meus sentimentos pela perda do amigo Júlio Campos. Segundo, sente a falta de autores americanos como Hartmann, Mahler, Corrut e inúmeros outros, ao lado das ideias de Freud, Klein, Lacan, ricamente expostas pelos palestrantes. A pessoa que se inscreveu não tem o nome dela aqui, então vou pedir para a pessoa falar, mas... Olha, outro... Ian, é o Loris. Oi, Loris. Talvez seja eu, porque outro dia eu estou me inscrevendo pelo iPhone e parece que no iPhone não saiu o nome. Isso, sai só o número, mas tudo bem, Loris, pode falar, por favor. Olha, estava ouvindo a todos, boa noite, né? Estava ouvindo a todos e claro que achando interessante essa articulação das teorias, né? E tudo muito dentro desse tema que é a constituição, né? Do eu, do ego, né? E um pouco na linha que a Ana Paula anteriormente a mim, né? Falou todas essas questões e também a presença do objeto, né? E aí vendo em Freud, né? Queria só colocar uma questão que está, acho que foi abordado, mas acho que não de uma maneira muito direta, né? Que o eu, ele se constitui, né, muito por identificação com um vínculo amoroso com o outro, o vínculo com o libidinal com o outro, com o objeto, e o desfazimento desse vínculo, o objeto passa a ser os atributos, qualidades, características do objeto vai fazendo parte do eu, ou seja, vai agregando o outro vai sendo internalizando. É a passagem que Freud fala, né, do ser, do ter para o ser, né? Ter o objeto, se tem o objeto da satisfação, né? E que ao perdê-lo ele pela identificação o objeto é incorporado, para dizer de algum modo, né? Então eu estava também queria
a importância do objeto também para Freud, evidente, né, desde a primeira ação específica, a questão do desamparo que foi colocado, né, o auxiliar alheio, né, exterior que vem e participa da primeira experiência de satisfação, tudo isso está muito presente. E está claro que fica inscrito, né, o objeto, a imagem do objeto fica inscrita nesse aparelho psíquico que, originalmente, né, era excitações dispersas, né? Aonde essa questão onde era o isso, né? O id, o eu advir, ou seja, uma organização tem que vir. O ego é uma organização dentro desse caos, né? Ele vem se organiza. E o objeto participa disso, né? Ele participa. E a questão do objeto, eu acho que a diferença, né, que de Klein e até onde eu vejo, né, é que para Freud, o objeto, enquanto no psiquismo, o objeto não é o outro, né? O objeto é a parte de si, né? Segue sendo, né? O bebê, Freud diz, né? O bebê é o seio é do bebê, né? Ou seja, não tem a categoria do ter, né? Tem o ser, né? Então, eu acho que todas essas questões aí são importantes, né? Porque o que vão formando, né? Já que é a questão da formação do eu, né? Que eu queria enfatizar a presença do objeto perdido e que esse objeto perdido ele acaba deixando suas marcas, né? No psiquismo e que vai constituindo o eu, né? O eu não é em si o eu não é algo que vai organizar. O eu é consequência de uma organização. Ou seja, o outro vem e dá uma organização naquela excitação, naquela coisa dispersa, com ação específica, e aquilo fica marcado. E como o Fernando falava, o eu vai participar no quê? No impedimento do processo primário, né? Na realização alucinatória do desejo. O eu é a parte que vai buscar no projeto uma via colateral, né? E essa via colateral que vai impedir que o processo primário vai se estabelecer e lentamente vai se constituir um processo secundário que depois vai entrar na questão da linguagem, mas antes da linguagem já existe um rudimento, né, de processo secundário, né, que pensamento reprodutor, discernidor, coisas assim, ligadas assim, antes da palavra, né? Mas eu só queria dizer, colocar isso, né, de que no início, por isso que o narcisismo é porque a onipotência daquele ser, porque faz tudo aquilo que o objeto faz. A ação específica, quem faz é o outro, mas desde o ponto de vista do bebê, quem faz é ele. Né? Então, era isso eu só me meti para perguntar uma coisa para o Lores. Lores, a ideia do objeto perdido é porque ele, no primeiro momento, foi achado. É porque tinha. Tu não porque perde o que tu não tinha. Tu tinha, exatamente. Daí tu perde. A minha pergunta... Claro, a minha pergunta para ti... Tinha. Sim. Né? O Freud não coloca o verbo ter, ele diz o verbo ser. Sim, mas poderia, como é que fica aquelas coisas que até o convidado da nossa jornada, né, dos traumas narcísicos identitários do Roussillon, quando pode se sentir não ser, isso seria possível no Freud ou nunca seria possível? Aquela questão traumática, onde o bebê vai olhar para o olhar e não vai se sentir sendo visto. Né? Como é que tu pensa isso Me meti um pouco aqui, estou aproveitando o Lores, tá? Não, eu também não queria tomar muito tempo assim, né, mas eu espero que entre dentro do que estamos discutindo. Aonde eu entendo, é como se essa situação ficaria como aquilo, excitações dispersas. Seria algo do trauma. Né? Se não tem o objeto, é quase como se no bebê, ao nascer, não tem a mãe que vem e acude que é o quê? Né? Vai ficar um desamparo e não fica nada. Então, eu acho que tem uma série de situações, de experiências que vão nessa linha.
né? Os traumas precoces são isso que está dizendo, alguém que não captou a demanda, né? Porque o Freud fala que aquela maneira de chorar, de gritar, de espernear, vai ser entendida como um meio de comunicação. O grito passa a ser uma maneira de comunicar-se com o outro, né? Mas se a sede não olha, vai ficar este vazio, né? Eu acho que freudianamente daria para entender isso, né? Aí eu vou entrar na conversa rapidamente a partir do que o Loris disse, porque eu acho que tem que fazer uma distinção de qual é o conceito de objeto que a gente está trabalhando, né? Ou seja, em diferentes teorias. Porque em Freud a gente vai trabalhar pelo menos do meu ponto de vista, o objeto é objeto da satisfação, ele é objeto da identificação, ele é objeto do investimento libidinal, então é o objeto. Mas em Klein, o objeto é um parceiro relacional. Eu gosto dessa definição, que é uma definição... É muito bom. Né, que trabalha a ideia do objeto, ele é um parceiro relacional, ou seja, não há nenhum tipo de investimento e de relação que não inclua a fantasia. Então, quando o objeto se ausenta em Klein, ele não deixa o bebê desamparado do ponto de vista do alimento ou do ponto de vista do afeto, vamos dizer assim, né? Ele cria um enredo fantasmático. Em Klein tem um enredo fantasmático. O objeto não me atendeu e ele não veio porque ele, de alguma maneira, está, vamos dizer, a Klein vai dizer, é mesquinho. O objeto é mesquinho. Ele tem alguma coisa que ele não está me dando. Ele tem uma capacidade, né? Eu preciso de algo que ele tem e ele não me dá. Eu acho interessante pensar assim, como as teorias elas partem de premissas muito diferentes. E como os desenvolvimentos se dão a partir daí. Eu só estava pensando, tentando estabelecer inicialmente só essa ideia do objeto. O Fernando levantou a mão ali. Não, é o que eu não achei interessante. Eu tenho a impressão que tem algo inicial que acho que eu, o Loris e eu acho que o Inácio temos uma visão dessa questão inicial, né? Pelo que eu entendo em Freud, é que a primeira, vamos dizer assim, acontece a primeira mamada, a mamada mítica, né? Essa acontece e fica ali nos registros, né? Freud vai dizer que é uma quantidade, até quando estava conversando com o pastor Pfister. Mas quando volta e fica satisfeito, a pessoa é satisfeito, quer dizer, passou pelo neurônio, né? Satisfez, descarregou, satisfez, tal. Só que a próxima vez que tiver essa tensão toda, já vai em busca do objeto ou investe nessa imagem que ele tem do que aconteceu antes? Se ele investe primeiro na imagem da satisfação, e quando esta falta não dá conta, que vai para o externo. Acho que aí temos que pensar que tem, não sei se está me acompanhando. Eu quero meter meu pitaco aí, porque quando a Cris fala em fantasia, né? Eu acho que também tem que entender o que é fantasia para a Melanie, porque isso que o Fernando está dizendo é muito importante. Claro. Essa primeira mamada mítica que faz o primeiro registro. Porque antes da segunda mamada, então, existe a realização alucinatória do desejo, que é a busca da imagem registrada. Claro. Então, é muito interessante, porque a realização alucinatória do desejo não pode ser um tipo, então, de fantasia, de um investimento num traço mnésico. Então, é muito interessante, eu acho, estou te ouvindo, Cris, pensando na diferença da ideia de objeto, mas a gente tem que partir do pressuposto que, para Freud, antes de ir para o objeto, antes da segunda mamada, tem um espaço de realização alucinatória do desejo. Com o objeto, né? Com o objeto da primeira experiência, né? Exatamente. Alucinatoriamente. O registro do atributo da imagem, claro, né? Da imagem dessa primeira mamada mítica, exatamente, Laura. Bem, estamos de acordo. Não, eu só queria agora não só que eu acho que eles estão colocando, né? O Sidney falou bastante, né? Nessa questão dessa ação psíquica, que é onde vai constituir o eu, né? Aonde essas
zonas erógenas dispersas adquirem uma representação psíquica, né, de unidade, e que ele vai constituir, vai chamar isso de ego, né? Agora, antes desse ego, o Freud já fala de egos, só porque ele não fala deste ego, mas ele fala do ego de puro prazer, o ego ideal, que seriam egos, prolegômenos de egos, assim, né? Seriam não é o ego como a gente, não é o eu, né? Que a partir do narcisismo, no sentido de mas antes já existe ego, né? Só porque o Freud fala, ou seja, depois da primeira experiência, este ego da experiência alucinatória do desejo que a Ana Paula fala, não deixa, vai acabar sendo, o Freud vai chamar de um ego ideal, que é um ego de realização direto, assim que é o ego, né? Realidade primitiva, Lores, que são aqueles eguinhos que depois se unificam. E se unificam até o definitivo, ou seja, vai até desse inicial até o definitivo é um longo caminho, mas... Pois é, acho que o... Pois é, eu acho que o Lacan ele tem uma colocação num texto dele de 53, que se chama Função e Campo da Fala, e ele diz o seguinte: o sujeito pré-existe no simbólico a chegada de alguém no real, quer dizer, antes de que um bebê ocupe um determinado lugar simbólico, eu acho que isso também já é uma releitura dessa história do Freud, desse prazer inicial e tal, né, que o Freud chamou desse jeito, e eu acho que, né, o Lacan, porque o Lacan traz essa coisa de novo, né, eu digo, de algumas poucas coisas novas que o Lacan traz para ler o Freud, né, porque ele se pretende freudiano até o final, né? Na última vez que ele falou na vida, ele disse: bom, se alguém quiser ser lacaniano, que seja, eu sou freudiano, né? Então, mas então ele traz a questão da linguagem, que eu acho que, né, o Freud, quando ele está falando da experiência de satisfação, a experiência originária, ele fala de passagem, ele diz assim: é preciso que haja um outro que dê conta de fazer todas essas coisas para que possa acontecer uma experiência de satisfação. Para que possa haver uma experiência, uma mamada, vai ter que ter alguém. O que o Lacan faz é dizer, sim, mas esse alguém, a gente podia então deslocar o olhar e pensar o seguinte: esse alguém não é neutro, não está acontecendo alguma coisa com o bebê e esse alguém é neutro. Não, esse alguém passou pelo Édipo, então esse alguém pode ser uma mãe que tem aflição de dar o peito, outra mãe sente prazer sexual enquanto dá o peito, outra mãe não sei o quê, perdeu alguém que gostava muito enquanto estava grávida. Quer dizer, tem todo um caldo de cultura e linguagem, e nesse sentido, então, o Lacan diria, não tem um antes da linguagem, tem um antes da fala. Por isso, esse texto chama Função e Campo da Fala e da Linguagem, porque a criança não está na fala, mas a criança já chega na linguagem. Ela já foi esperada, os pais já imaginavam ela, já tinham um nome, ela já ganha o nome antes de nascer ou logo depois, mas muito antes que ela possa falar, que ela possa dizer eu, que ela possa pensar isso é eu, aquilo é o outro, muito antes disso, essas coisas já estão dadas na linguagem, ela cai nesse caldo. Então eu digo assim, esse é um pouco, né, quer dizer, tudo isso vale para o Lacan, toda essa colocação do Freud, das experiências de satisfação, o objeto perdido, né, na repetição, mas ele diz, tudo bem, mas vamos lembrar também do espaço outro de linguagem onde essa criança surgiu e tudo isso aconteceu, né? Com isso que eu queria trazer. Eu acho riquíssimo isso, Sidney, né? Com a linguagem, a criança, antes de nascer, tem nome, tem sobrenome, tem madrinha, tem padrinho, tem quartinho do nenê. Agora já tem até foto, porque nas eclografias tiram. Então, eu acho riquíssimo. E depois que morre também, porque tem os túmulos, os símbolos. Esse campo é muito maior, ele transcende a própria existência. Eu acho essa ideia de Lacan riquíssima, né? E acho que realmente isso que tu estavas falando, né, de que essa mãe que amamenta tem uma história e já está imersa em uma série de coisas, eu acho fundamental. O Freud não fala isso, é verdade. Isso é uma ideia riquíssima de Lacan. Entretanto, no texto do masoquismo, de 24, o Freud vai dizer que esta questão de ligação que vai formar o masoquismo primário,
que talvez algo ali da relação estabelecida, que pode ver com a questão do ritmo, aspectos temporais, enfim, ele vai dar a entender que são aspectos subjetivos do cuidador, que vão influência na forma como vão se dar as primeiras inscrições. Isso tem toda a razão, Ana Paula, porque, assim, quem está dizendo assim, que eu estou dizendo que isso é uma coisa do Lacan, mas o Lacan, ele diz que tudo isso ele pegou do Freud, né? Ele localiza tudo isso no Freud, então... Mas o Lacan que deixou isso muito claro, essa ideia... Exatamente, Não, e especificamente o Freud, na introdução do narcisismo, no fim do capítulo 2 lá, ele diz, o bebê que nasce vai ser o príncipe que vai realizar todos os desejos que o pai não conseguiu, vai casar com não sei quem que as mães... Ou seja, vai introduzir aí todo o ideal que está na expectativa daquele ser que está vindo, né? que vai ser captado. Por isso o Freud não entra nisso, interessante, mas o Freud diz que vai fazer parte do ideal do ego. Né? Sim, tem toda a razão. É realizar o ideal dos pais, vai ser... Claro, né? Ele vai... claro. Aí depois vem a máxima freudiana, assim como o pai deve ser, assim como o pai não deve ser. Juntando, né, o ideal do eu com o super-eu, né? Bueno. Gente, a conversa tá muito boa, mas já são quase 10 horas. Vamos dar a palavra para os nossos convidados, para irmos nos despedindo e agradecer muito, né, a presença de todos e todo esse entusiasmo na conversa que tivemos hoje. Vamos seguir, né? Temos mais 2 rodas nos próximos meses e depois nos encontramos com essa temática toda lá na jornada em 5 e 6 de novembro. Passo a palavra, então, para o Marlise, o Sidney e o Fernando para poderem se despedir. Penso que agora o convidado tem a honra de ser o primeiro, né? Porque nós, infelizmente, né, fomos pela ordem do Freud, né? Isso, claro. Então tá bom. Então eu quero agradecer muito a todos vocês, agradecer muito à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, ao Fernando, a Marlise, a Cristiane e todo mundo aqui que a gente discutiu, né? A Ana, o Lores, todo mundo que discutiu, a Ana e a Marlise, e dizer que eu acho assim fundamental esse tipo de encontro, porque é muito fácil a gente ficar fechado e restrito às nossas paróquias, né? Quer dizer, eu diria que, sei lá, 98% das vezes, quando eu falo com as pessoas, eu falo com meus colegas lacanianos, né? E isso é um tipo de esforço que exige da gente. Outra coisa é quando a gente vai conversar com colegas que não necessariamente compartilham, né, de um grande número de ideias pré-fabricadas que a gente tem. Quando a gente vai fazer isso, a gente precisa se abrir, né? A gente precisa fazer uma experiência da castração. O Lacan trouxe também que a questão que a castração é um ponto positivo, ela não é um ponto negativo na teoria lacaniana. Ele dizia, a gente pode ter angústia de castração, como o Freud falou, mas não necessariamente. A castração também é o que move o desejo, né? Deixa uma falta e move o desejo. Então, a castração no âmbito social, segundo um psicanalista argentino, Isidoro Vega, ele disse que no âmbito social, a experiência da castração é a tolerância. É a gente poder se encontrar com os diferentes e produzir alguma coisa, não tentar ver o que é melhor, o que é, né? Não entrar na coisa narcísica, mas poder ir além. Eu acho que hoje à noite a gente conseguiu aqui, né, todo mundo conversar, discutir, produzir. Eu saio com questões, né? Imagino que todo mundo aqui sai com a cabeça meio assim. Eu podia ficar aqui ainda mais umas 2 horas, tá bem interessante a conversa, então queria agradecer vocês por essa experiência. E tu estava falando, né, Sidney, eu pensei que isso é a própria posição depressiva para Klein, né? E não ficar esquizoparanoide dizendo essa teoria é melhor que a outra. Eu aprendo muito escutando cada autor que fala, ou pensador de uma teoria diferente, né? Até é uma maravilha, porque isso só enriquece, isso é integração, né? Ouvir
vocês falando, eu fui aqui pensando, integrando. Uma hora eu fiquei quieta, eu pensei, eu estou aqui, estou mais ouvindo e integrando, né? Porque isso também é algo que estava sendo rico para mim, né? Então, desculpem se eu não falei tanto, mas eu acho que foi muito bom escutar vocês. Tá bem? Então, obrigada, Sidney e Fernando, né? E a todos que participaram, Lores, a Anne, a Ana Paula, a Aline, né? Então, foi muito rico. Muito obrigada. Eu sinto assim que, claro, eu quando fui convidado, pelo menos eu sempre fui muito preocupado, né? Como é que eu vou, o que eu consegui fazer, né? Mas hoje, assim, eu acho que além de a minha preocupação foi diminuindo, eu acho que fiquei satisfeito, não com a minha apresentação, mas acho que o que nós conseguimos, né? Eu acho que isso, agora, nomear todas as pessoas, eu renomei as pessoas que falassem agora, mas e realmente acho que é uma história boa, poder conversar, nós temos 3 autores aqui, né, importantíssimos, né? Então, assim, olha, para mim se eu estava preocupado, uma certa satisfação, estou muito satisfeito agora. Muito obrigado à brasileira, a Cristiane, bom, aí a presidente, a Astrid, né, e justamente a Marlise e ao Sidney. Muito prazer e muito obrigado, gente. Gente, muito obrigada, então, também a todos vocês e uma boa noite. Até a próxima, até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada.